tentar dar alguns esclarecimentos aqui. Vou tentar ser breve também por causa do horário, né? Eu, particularmente, tenho dificuldade com o horário de almoço, então bora tentar agilizar. Cumprimentar a mesa, o presidente, né, todos os vereadores também, o pessoal que veio, né, que está aqui. Bora lá. A gente tem que entender um pouquinho da questão do porquê o tomógrafo veio para o município de Paraíso, né? O tomógrafo veio através do programa de fortalecimento de ações assistenciais, né, do Valor a Minas. E quais são os tipos de hospitais que recebeu? O hospital classificado como nível 3, né? Atualmente o Paraíso está com o hospital nível 3, o Ministério é nível 4, foi para o nível 3, né? O programa Rede Resposta. O hospital localizado preferencialmente no polo de micro, né? Hoje a gente é micro, né? A gente tem uma corresponsabilidade aí com os municípios de Catugi, Caraí, Itaipé e também a própria BR-116, né? Que passa. E hospital localizado em micro-região com mais de 100 mil habitantes, né? Ou atender municípios da micro-região em abrangência que somem mais de 100 mil. Paraíso não tem 100 mil habitantes, porém quando você faz a somatória dos municípios a qual Paraíso atende, aí cria-se esse número de pessoas para o tomógrafo da vida, certo? A resolução, né, do recurso aí que veio foi a 7884, de 22 de novembro de 2021. Valor da resolução, R$1.540.261, né, R$261. Recebimento do recurso foi em 31 de 12, teve a aplicação do recurso, né, o recurso ficou em conta 1 ano e 9 meses, rendeu R$159.639. Compra do equipamento, né, que eu falou aí, R$1.699.900, recebimento do equipamento em 3 de 10 de 2023. Dos prazos também, né, de onde já tinha falado. Aí qual que é o problema com a questão da planta? Né, o hospital ele já tinha uma planta aprovada para a estrutura que a gente tinha. Porém, essa planta ela não contemplava aparelho de tomografia, certo? Então, esse projeto que a gente tinha lá, aprovado, né, ele é o 833 de 2021, a aprovação dele foi na data de 18 de 11 de 2021. A resolução, ela é de tomógrafo, ela é de 22 de 11 de 2021. Tá? 3 dias depois saiu a resolução do tomógrafo. A planta que a gente tem aprovada hoje, ela foi enviada para a regional, para aprovação em 30 de 7 de 2020 e foi aprovada em 18 de 11 de 2021. Então, essa tramitação da planta que a gente tem hoje, sem a contemplação do tomógrafo, ela gastou 1 ano e 5 meses para aprovação, né? Então, vocês veem que tem uma dificuldade, é normal essa dificuldade de aprovação de plantas junto à vigilância sanitária. Eu vou tentar passar algumas datas aqui, né, de visitas que a gente teve com a regional, visita que eles vieram aqui, as próprias dúvidas de instalação do tomógrafo, porque o tomógrafo, como outros equipamentos que a gente tem no hospital, não é só plugou na tomada e funciona, não. Tem toda uma estrutura que tem que ser montada, né? Também vou estar citando aqui as dificuldades de instalação. Só para dar um exemplo da questão do tomógrafo, dessa dificuldade, agora em fevereiro, começo de fevereiro, lá para o dia 2 mais ou menos, a gente conseguiu inaugurar uma autoclave que ficou quase 2 anos parado, né? A gente conseguiu esse equipamento, no valor de uns 300 mil, e ele ficou quase 2 anos parado, a gente conseguiu instalar agora em fevereiro, né? E essa demora também foi quase a mesma coisa do tomógrafo, planta, a localização do equipamento, questão financeira, né? Vamos lá. No dia 7 e 8 de 12 de 2022, né, a gente recebeu a inspeção da vigilância sanitária e no dia 30 e 31 de 5 de 2023 e no dia 1 do 6 também, a gente recebeu a inspeção. O pessoal veio aqui fazer a inspeção para a liberação do alvará, né? Nessa data a gente conversou com eles ali por alto, como é essa questão do tomógrafo, se teria necessidade de mexer em toda a planta ou não, se seria só uma planta complementar. Eles não souberam informar nesse período. Quando foi na data de 30 e 31 de 10 de 2023, a gente recebeu novamente a vigilância sanitária. 17 e 19 de 2024, novamente eles estiveram com a gente, né? E novamente não saberam informar se haveria essa necessidade. Porque o tomógrafo, o recurso veio meio que de surpresa, não tem uma programação do Estado. O município ali já tem a planta aprovada, o outro tem, esse aqui tem, aquele não tem. Não teve essa programação por parte do Estado. Mandou-se o recurso e daí para frente, bora ver o que dá para fazer, né? Então, beleza. No dia
24/4, né, a gente tinha enviado um pré-projeto para análise via WhatsApp, para eles estar dando uma analisada, né? No dia 13/5 a gente teve um retorno do envio do projeto, que não haveria necessidade de refazer toda a planta, né? Então, naquele primeiro momento, eles falaram que não tinha necessidade de fazer a planta. Beleza, então começamos a trabalhar. No dia 23/5, né, a gente fez contato novamente com um setor responsável, né, e o responsável lá estava afastado por dengue, né? Foi bem naquele período ali dos picos que estava tendo. Dia 17/7/2024, estivemos na regional, né, novamente para cobrar, diretamente com o superintendente. Está cobrando alguém, um substituto, né, pelo responsável pelas plantas, para estar dando agilizado, porém não tivemos muito retorno. No dia 2/8, né, 2024, estivemos de novo na regional para cobrar do setor. Foi informado que haveria necessidade do protocolo da planta via Visa Digital, né? E nesse segundo encontro que a gente teve com eles aqui, foi informado que não haveria necessidade de refazer toda a planta, né? No primeiro eles falou que era só um puxadinho, depois eles falou, não, tem que refazer a planta toda, né? Por causa do fluxo, por causa da rampa, o hospital tem 2 níveis de altura, né? Então eles já mudou totalmente o discurso. Dia 28/8/2024, fizemos uma visita ao município de Águas Formosas, né, para entender essa questão do processo de instalação, né? Como é um equipamento que nunca teve aqui no município, a gente não tem nem noção de como instalava, por onde começava. Fizemos essa visita técnica. No dia 7/9, o hospital contratou o mesmo engenheiro que fez a planta lá de Águas Formosas. A gente contratou ele, como ele já tinha essa familiaridade, né, com o tomógrafo de lá, já estava bem avançado. Quando a gente foi lá nessa data, ainda não estava instalado. Eles estavam finalizando a instalação. A gente contratou ele. E no dia 9/10, a primeira planta ficou pronta, certo? Do período de 9/10/2024 a 5/2/2025, o responsável pelo setor de engenharia da regional estava afastado ainda. Nessa vez ficou um período grande de afastamento. Você ia lá, não tem ninguém para receber, não tem ninguém para protocolar. Nesse período, a gente pegou a planta e mandou para a AIMEX, que é autorizada, né, que além de você ter que aprovar com a vigilância sanitária, você tem que fazer a aprovação com a fabricante, né? Então ficou nessa tramitação, a gente corrigiu alguns detalhes que tinha, mandou, beleza. No dia 11/3, né, 2025, protocolamos via Visa Digital a planta. No dia 8/4/2025, teve a pendência no projeto que já foi sanado. Atualmente, o status do projeto está em análise, né? Não avançou ainda não. Então a gente está com esse projeto parado, esperando a regional aprovar, torcendo para o profissional de novo não ser afastado. Dentro do que, se você for comparar com a outra planta que a gente teve, com essa agora, está mais ou menos batendo os prazos, né? Gasta 1 ano e meio, mais ou menos, para estar aprovando a planta. Dificuldade hoje que a gente está tendo de instalação do equipamento. Primeiro, a aprovação da planta, né, que a gente está tramitando aí, correndo atrás, e inclusive tem uma reunião da CIP, né, que o Diogo já cobrou, né, que como é que um setor fica mais de um ano sem profissional, né? O próprio recurso financeiro para valor da construção da sala de tomografia, a gente estimou aí, né, que vai ficar mais ou menos quase R$500 milhões, R$510.527,59, né? Então, é um valor considerável, o hospital não tem esse recurso hoje. O desafio da própria estrutura, né, da localização do equipamento, né, Paulo falou, os vereadores já fizeram uma visita lá, né, e foi tudo explicado. Tudo isso aqui que eu estou explicando aqui na Câmara, também já foi explicado, tanto em partes a gente explicou para o Conselho, né, e a Assembleia do Hospital, que é a diretoria, que a gente presta conta a cada 6 meses, está ciente, né, de tudo que estou informando aqui. A gente tem um problema de energia no hospital. A própria autoclave, né, que a gente instalou, que é o equipamento que eu tinha citado com vocês, a energia que o hospital hoje tem, ela não suporta a autoclave. Como é que a gente faz para ligar esse equipamento hoje? A gente faz um balanço. Ligou a autoclave, normalmente a gente está ligando ela às 4 horas da tarde, tem que vir desligando todos os ar-condicionados. Alguns setores a gente até libera faturamento, laboratório a gente encerra, tira algumas geladeiras que realmente não concordam. Né? Então, é um problema semível. E fora que a própria cidade, vocês veem como é que é pico de energia.
Né? O tomógrafo, ele gasta, eu não sei informar se é quase o dobro da energia, eu sei que ele é ligado diretamente na rede, ele não tem aquele padrão convencional, ele é um padrão um pouco mais complexo. E temos a própria negociação com a CEMIG, né? Hoje, para a gente solicitar uma mudança no quadro, né, a gente tem que fazer uma negociação com a CEMIG e atualmente o hospital tem uma dívida com a CEMIG de R$ 957.849,41. É a dívida de R$ 1 milhão. Né? Então, até essa negociação, né, inclusive eu tive falando com o Regis, o Nego também, né, Regis? A gente foi lá para tentar conversar com o Vanderlister e estamos procurando também pessoas para auxiliar nessa negociação, que a negociação de R$ 1 milhão não é brincadeira. Né? Então, enquanto também não tem essa negociação, é difícil você fazer mexer na energia. Inclusive, o tomógrafo de Águas Formosas foi instalado, porém lá não tem energia para ligar ele. Como é que Águas Formosas está funcionando? Alocação de um gerador exclusivo para o tomógrafo. Eles estão pagando lá em média por mês R$ 9.000 para só esse gerador tomar conta do tomógrafo. Né? Então, tem todas essas dificuldades. Né? Hospital aqui na região, a gente sabe que está na mesma situação, tanto de planta, tanto de recurso financeiro. Pedra Azul, Hospital de Pedra Azul, Hospital de Nanuque e o Hospital Bom Samaritano de Toflotone. Né? E o hospital que instalou, que a gente tem conhecimento, Itaubim, que já havia uma planta contemplada, né? Águas Formosas, que está instalado, porém está com esse problema na energia, e o Santo Antônio Rosário de Toflotone, na verdade, ele não instalou, ele fez a troca. Ele tinha um tomógrafo antigo, comprou um novo, fez a substituição. Né? Ele só reformulou. E seguimos aí com essas dificuldades de instalação. Né? E se alguém tiver alguma dúvida. Esqueci seu nome, é? Matheus. Eu entendo a situação do hospital. É complicada. Pelo que eu vi, vai ser difícil até de instalar o tomógrafo. Em relação à posse do tomógrafo, já está com o hospital? O hospital já recebeu o tomógrafo? Como o Diogo falou, né, quando a gente faz a compra do tomógrafo, a gente faz o contato da EMS, correto, gente? Para estar fazendo a alocação do equipamento. Então o equipamento está guardado, armazenado. Né, e assim que a gente tiver com a estrutura pronta, vai estar instalando. Né? Mas o equipamento está sob a responsabilidade do hospital ou da prefeitura? Sobre a responsabilidade da saúde em geral, tanto do município quanto do hospital. Né? Graças a Deus, o hospital hoje, a Secretaria de Saúde e o município tem uma parceria muito boa. Né? A gente sempre está conversando. Essa questão do tomógrafo, realmente, algumas coisas a gente fala na questão da comunicação, mas para o interno, para o administrativo, né? A Assembleia do Hospital hoje, a gente está com 20 pessoas, né, Raniel, que faz parte da Assembleia do Hospital, mais diretoria, Conselho Municipal de Saúde, a gente sempre está prestando conta, uma pessoa ou outra pede informação. Alguns vereadores fizeram uma visita lá no hospital, depois se até quiser também ir lá, né, as portas estão abertas, né, para estar tirando as dúvidas. E realmente a dificuldade que a gente está tendo hoje na questão do tomógrafo, né, realmente é a questão financeira de instalação. Né, até os vereadores que fizeram a visita, eu falei assim, ó, quem puder estar encaminhando uma emenda, né, ou até depois da Câmara de Transcobre aí, mandando para a gente começando, porque o hospital, não conhece o hospital bem, né? Pai fez parte da Assembleia há muitos anos, então. O que acontece? Antes de interromper, eu fico preocupado, entendeu? Eu acredito que com a CEMIG vocês não vão conseguir muita coisa. Pode ser que consigam, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu vou começar a fazer minha parte. A minha emenda impositiva que eu vou poder fazer aqui, não sei a data ainda, eu vou encaminhar parte para o hospital, para a ASCOP, entendeu? Ver se divide o valor entre as duas instituições, entendeu? Para ver se adianta alguma coisa. Mas vou ser sincero, pela situação, não acredito que vai conseguir instalar o tomógrafo sem uma contribuição forte, porque senão ele vai ficar aí mais 2 anos sem ser instalado. Não, agora para frente, né? Isso aí também a gente sempre está conversando, né? Que eu agradeço já a indicação da emenda, né? É correr atrás, né? Outros vereadores também já tinham se comprometido, né? Com a questão das emendas positivas. É caçar recursos, né? Se for o caso, depois a gente corre atrás do jogo de prêmio, tem que instalar.
Né? O que não podemos é ficar com os braços cruzados, né? E a gente tem corrido atrás, né? Existem outras datas também que a gente sempre está conversando, já foi na vigilância, mas a vigilância sanitária sempre está aqui presente com a gente. E a questão do tomógrafo tinha a própria dúvida entre a própria regional. Se a própria regional não estava sabendo informar nessa questão da instalação, é um assunto complicado, a gente tem que correr atrás, né? E vamos correr atrás. O que dá para fazer realmente, não pode ficar com os braços cruzados, né? Ontem mesmo eu liguei para o engenheiro, né, para ver que o engenheiro tinha um contato melhor com o rapaz que estava afastado, que era o professor dele. Aí até por isso aí também foi um dos motivos que a gente tinha contratado a Águas Formosas, sempre estava conversando, o responsável deu uma agilizada, né, mas nem sei te falar se está afastado ainda. E em 2 anos o cara ficou afastado quase um. É difícil. Né? E essa questão da planta, que nem se jogar por outra data, né? A primeira planta a gente ficou 1 ano e meio para aprovar. Eu sei da situação, sempre não acho funcionar lá, já saiu, foi tomar café, ou está de férias, ou está de licença, eu já sei como é que funciona. Matheus, boa tarde. Primeiramente, parabenizar aí pelo trabalho que você tem feito no hospital. Os vereadores, os colegas vereadores estivemos visitando lá. Quem não visitou, você deixou o convite, é bom. O hospital, na sua gestão, vem passando por uma boa reformulação. A gente viu lá muitas mudanças naquele hospital. Eu queria deixar uma pergunta para você, assim, questão do executivo, né? Do poder executivo. Vem sendo feitos repasses no hospital, está sendo honrado certinho. Como é que é essa situação? Em relação à questão dos repasses, graças a Deus no mandato da atual gestão, né, a gente não tem dificuldade na questão das transferências. O hospital ele tem um contrato, historicamente tem esse contrato do município do hospital, e no último mandato de Diego foi o primeiro mandato que teve a integralidade em todos os meses repassados. Né? Nos outros mandatos fazia-se os contratos, porém não se repassavam. Né? A gente até fez uma estimativa, né, de valores que ficaram a ser repassados nos outros mandatos de quase R$1 milhão. Isso aí vai para o hospital, acaba que fica por conta do hospital. Né? E graças a Deus no atual mandato, dá o dia certinho do recurso, não tem dificuldade de buscar e cumprir as obrigações, faz a prestação de contas também, né, com o município dele do Prato Legal. A parceria com o município muito boa. Né? Não temos pendências de recursos com o município, com esse contrato com o município. Nos últimos 4 anos, primeiro mandato, né? Eu estou no hospital desde 2012, né, eu passei em 3 gestores, o primeiro gestor cumpriu na integralidade agora. Muito obrigado pela informação, viu? Matheus, parabenizar você, nós, assim como o colega Paulo falou, nós tivemos no hospital, né, para ver a real situação que o hospital se encontra hoje. Tivemos, né, que é o flotando tanto